pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui no primeiro episódio do podcast Culturar, um podcast aí que tem como intuito falar sobre cultura, demonstrando aí um pouco sobre a arte local que a gente tem dentro de Sinop MT. E a gente tem aí como nossa primeira convidada a Marlene Santos. Boa noite, pessoal. Me chamo Marlene Santos e sou uma poeta mato-grossense. Isso mesmo. Quero também aproveitar para contar para vocês quem é essas duas meninas que vão apresentar o programa, o podcast Culturar. Eu sou a Maria Fernanda, sou estudante de Direito, poeta também, já escrevi com a nossa escritora e quero aqui hoje convidar vocês para participar desse bate-papo e contar sobre os apoiadores que tornaram possível o Culturar, que foi a CECEL, dos nossos maiores apoiadores, o edital MT Criativo e o Estado do Mato Grosso, que fizeram tudo isso aqui se tornar possível. Sim, pessoal. Então, a gente tem como apoiadores, a gente tem a Faculdade Fastec, que disponibilizou o espaço. Então, como vocês podem ver hoje, a gente tem todo o nosso equipamento aqui dentro do espaço da Fastec, como apoiador do podcast, e também como apoiador aí da cultura de Sinop. E a gente também tem o Valhalla Burger, tá? Aí uma hamburgueria dentro de Sinop, que também tá nos apoiando aí do podcast, sobre o podcast, tá bom? Então, agora, vamos começar a nossa conversa? Ou vamos explicar um pouquinho mais sobre Culturar? Ó, a gente tá se iniciando, então é assim, a gente vai se localizando, tá? Vai, eu dou o palpite, vamos falar um pouquinho mais do Culturar. Sim, vamos lá. O que aconteceu? A nossa live, estamos aqui nessa ansiedade, não deu certo no primeiro momento, mas agora vai dar certo. Vamos colocar os ânimos lá em cima, porque é para ser um lugar descontraído, é para ser uma conversa, é pra gente se sentir bem e principalmente queremos que vocês sintam a energia que tem aqui. Então todas as vibrações boas que a gente tem, essa ansiedade de começar um bom programa e trazer realmente uma conexão entre nós e quem está assistindo. Trazer realmente algo que seja inspirador. As pessoas assistirem e sentirem, nossa, que legal, eu também tenho essas angústias, eu também tenho esses sentimentos, eu quero dar risada com vocês, eu quero sentir essa tristeza, às vezes momentos tristes, felicidades, paixões. Então, eu quero que o Culturar seja um espaço muito confortável para todos. E eu quero que a Kiara explique aqui agora o que é o Culturar, o que vocês vão ver no Culturar. Então, gente, aí retornando à nossa conversa sobre o que é o Culturar. O Culturar, então, ele é uma ideia, né, que inicialmente surgiu como uma ideia da gente falar sobre a cultura de Sinop, sobre os artistas de Sinop e toda a arte em si. E a gente poder propagar e dar voz, dar aí uma visibilidade com os nossos artistas, porque a gente tem muitos talentos na nossa cidade. Então a gente precisa desse espaço, a gente necessita desse espaço. Então o podcast Culturar, ele veio com essa forma da gente dar essa visibilidade e assim, de forma bem natural, porque a ideia do podcast é isso, a gente está conversando aqui, a gente está ansioso, a gente está com medo, mas a gente está falando e a gente está, igual a Maria Fernanda falou, a gente está superando tudo isso da forma mais humana possível. E é muito importante ter esse tipo de visão. O podcast ele vai ser uma conversa, diferente da televisão, em Bem que tudo diferente. é mais formal. Aqui, os nossos sentimentos estarão na mesa e vocês vão sentir todas essas angústias. E eu espero que realmente seja passado. O Culturar vai ser um espaço de cultura, vai ser um espaço para trazer artistas, pessoas que realmente compartilhem de ideais incríveis que às vezes não é contado. E hoje temos Marlene, uma amiga minha de muito tempo, escritora, poetisa, professora. Hoje é dia dos professores e é tão gratificante poder ter você aqui. O sentimento de gratidão de estar aqui como eu nem me considero como uma apresentadora, mas sim como uma amiga que está sentada aqui com você conversando, e eu quero te deixar à vontade, confortável,
para compartilhar o máximo de informações possíveis e ensinar o máximo para essa galerinha, porque professor, né, tem essa responsabilidade gigantesca de ensinar 24 horas por dia. Todo lugar que vai tem aluno, não é mesmo? Não para. Real. Então, Marlene, conta pra gente um pouco mais sobre você e depois vamos contextualizando mais. Tá, vamos lá. Eu comecei a escrita a partir dos 7 para 8 anos. Meu pai, minha mãe... Eu vou falar um pouquinho da minha vida pessoal, Conta, tá? mas é pra isso mesmo. Aí, minha mãe e meu pai sempre trabalhando muito fora e tal. E eu tinha duas opções. Ou ir pra rua, ou ir pra casa da minha madrinha. Então, eu ia pra casa da minha madrinha. Hoje, infelizmente, ela é falecida. Faleceu agora no começo do ano, né? E... ela é formada pela Universidade de São Bernardo, em São Paulo, né? Ela é inteligente pra caralho. Ela era poliglota, sabe? Então, assim, ainda não herdei, mas tô no caminho ali. E ela sempre gostou de poesia. E eu aprendi a escrever, a gostar de textos com ela, né? E adequando e melhorando a minha poesia com ela. Então, a partir de 18 anos, eu comecei a escrevia. Cara, eu fui aprender verbo com ela, né? Uhum. E ela explicando e tal, e ela falou bem assim pra mim, eu lembro como se fosse ontem. Verbo termina em ar, né? E tem movimento. Olha a cabeça da criança. Fala um verbo aí, Mafê. Culturar. Fala um verbo aí, Kiara. Amar. Eu falei mar. O mar. Cara, ela quis me matar, ela ficou muito brava comigo. Pô, não é isso. Ela não entendeu. Mar movimenta. Mar movimenta, gente. Mar movimenta. Termina em ar. Viu? Ela ficou muito brava comigo. Só que assim, a partir daí eu me dediquei um pouquinho mais, né? E fui indo. Até que escrevia, não tive ali ainda a oportunidade de publicar, nem ela. E em 2019, pode pegar ele aí, é o primeirinho aqui. Esse aqui? Acho que foi em 2019, né? Foi 2019, isso. Veias coronárias, diversos autores. Veio esse livrinho aqui, gente. Ele tá até meio sujinho, porque onde eu carrego eu mostro pra todo mundo. Que esse foi o início de tudo. E quem foi organizadora? A dona Kiara. E ela, eu lembro, a gente tava na universidade, ela foi passando em sala, batendo na porta assim, ei, quem escreve aí? Vamos junto. Bora lá. Desse jeito. Simplona, assim, sabe? Essa louca, cara. Vou com ela. Vai que dá certo. Aí eu peguei e falei, não, será que eu vou? Fiquei pensando assim, eu não sei vocês, mas eu tenho muito de duvidar da minha capacidade. Será que essa poesia tá boa? Será que o que eu escrevi é bom? Aí eu falei, não, vamos se jogar, o que eu tenho a perder? Não tenho a perder nada. E fui. Aí saiu. 2 poesias publicadas nesse. Aí logo depois veio um projeto que a Kiara também me apresentou, que se chama, e ele tá em pé até hoje. Sim. Que se chama, posso falar? Pode. Escritores Pode falar sim. Vamos, pode, gente, parte. já vou começar a bagunçar a mesa porque eu sou dessas, tá? Projeto, esse aqui foi o primeiro, aí veio esses aqui que são os escritores contemporâneos. Isso. Mandar um abração pra Dolores, cara, que gente boa ela. A gente vai tentar trazer ela aqui um dia também. Nossa, ela é incrível. Opa, deixa eu arrumar o trem aqui. Pronto, certinho. Isso aí. Eu acho legal que a gente pode até falar sobre o projeto dos escritores contemporâneos para quem tá assistindo, porque é algo mega acessível. Qualquer pessoa que escreva pode entrar no site e se inscrever, colocar a sua poesia, o seu conto, o seu texto, crônica, que vai ser publicado em um livro. Isso não tem custo nenhum, a Dolores não cobra. É um projeto realmente para incentivar escritores aqui na nossa região. Tem escritores do mundo todo que participam dessas antologias. Isso. Tanto que tem alguns modelos aqui, aqui da nossa decoração que eu trouxe. E é muito importante disseminar projetos assim, porque muitas pessoas escrevem e não têm a oportunidade, e acham que não têm a oportunidade, mas às vezes é falta de informação. Então, aí chegou até mim. Aí eu falei, meu Deus,
escrever poesias todos os meses. Agora vai virar um hábito, né? Agora o trem vai deslanchar. Aí tem aquela sentar e dar uma refletida. Meu Deus, será que eu vou dar conta? Então tem tanta criatividade assim dentro de mim. Será que eu vou conseguir expor isso em palavras? Porque tem aquele ditado, né? Quem escreve bem não fala tão bem, que é o meu caso, que eu me enrolo. Às vezes eu tô numa linha de pensamento e a minha coesão, a minha coerência, vai embora na fala. Aí eu, não, deixa eu me retomar aqui. Mas na escrita, não. Acho que na escrita a gente tem mais paciência, né? A gente senta, a gente vai. Nossa, meu pai falava, gente, Kiara, você fala errado, mas você escreve tão bem. Tão bem. A mente do escritor, ela funciona de um jeito diferente. Porque você quer falar, só que a sua cabeça, ela tá muito além da velocidade da sua fala. Então, embaralha, porque realmente você tropeça nos pensamentos. Isso, é bem e isso. Quando você escreve, você coloca esses pensamentos em ordem. Sim, e na escrita então, você consegue dar flui. aquela... A minha mãe comenta sobre isso. A escrita, ela é como como costurar. Então, você vai costurando e vai criando o seu caminho. Sim. E no final, você vai dar o ponto, vai dar o nó. Então, você tem um caminho a traçar. A fala não, a fala ela é fluida e o pensamento vai longe. Aí a fala já entra emoção e daí já... Bem isso. Aí eu comecei e tô até hoje no projeto. Já participei mais de 15 antologias, né? Tá, aí paramos por aqui. Foi esse. Aí, E, aliás, pessoal, lembrando que é uma editora de Sinop, então... Também a gente tem isso, uma editora em Sinop. Em Bem Sinop, lembrado. Sim. com escritores de Sinop que, né, impulsiona aí não só Sinop, como Mato Grosso e, como a Marlene mesmo citou, outros países também. E eu sou muito grata por ela, porque Também fiz parte eu cheguei lá, gente, inocente, malemar sabia como era feito um livro, né? Enchi ela de pergunta. Até de madrugada no celular tava me mandando mensagem, ela me respondendo. Até hoje incomodo ela e ela tem um tempinho, ela vai lá e me responde e pergunta, se for uma dúvida. Ela é uma mulher guerreira e maravilhosa, porque ela não ganha nada em cima disso, ela faz por amor mesmo. E ver um projeto assim, que existe e que pode ser sim divulgado, compartilhado, é sensacional. Então, para quem quer entrar, o site é realmente Antologia dos Escritores Contemporâneos. Pode pesquisar no Google, vai aparecer o site. Todos os meses é publicada uma antologia. Então, você entra lá, tem um cadastro, você coloca em anexo o seu texto, telefone, nome, endereço, elas vão te mandar mensagem, vai ser confirmada a sua inscrição, vai ser publicado o seu livro, não vão te cobrar nada, realmente, aí lá tem o valor que é realmente bem simbólico, caso você for comprar o livro, é coisa de R$25, R$30 um livro. R$30 um livro, que nem para você comprar para você, caso você queira ter para você. Mas caso não queira, nem precisa adquirir o livro. Tem grupo no WhatsApp também, caso queira participar, a hora que fazer a sua inscrição, eles vão mandar mensagem perguntando se quer participar. Então, é uma informação muito válida, muito importante. Então, você que gosta de escrever, que escreve de vez em quando, que se sente à vontade de trazer as angústias... É uma fuga, né? Você vai colocar ali os seus sentimentos. E até quem não escreve, que quer tentar começar... Gente, só começa. Começa, porque você vai escrever hoje eu olho minha poesia e eu falo, gente, isso aqui não tá tão legal. Mas eu olho as outras, eita, tive um avanço. Então só começa, né? Porque você começando ali, você vai pegando uma prática aqui, uma prática ali, e você vai. Você tem que mirar o seu ponto ali, onde é que eu quero chegar. E começa. E só atualizando, Maria, a plataforma agora teve, né, aquelas alterações que a Dolores ficou fica incrível. muito empenhada em fazer as alterações. Então, hoje tem os planos. Então, você tem os planos que você realmente não paga. Tem um plano que você paga mensalmente, que você não paga. Você escolhe, né? Tem vários planos. Que você escolhe se você quiser só comprar as unidades dos livros. E você vai postando as poesias nas plataformas. Então, se você quiser participar de 2, 3 livros,
você vai publicando lá as suas poesias nas plataformas, que a própria equipe da Dolores seleciona as poesias e coloca nas antologias. Sim. Eu mesmo tento, às vezes, fazer aquela sequência de pegar todos os livros no ano, mas não vai, não mas vai. A gente vai tentando. Mas o importante é publicar, é eternizar. Fica um texto seu eternizado em um livro. E é importante a gente ter esse hábito. E, olha, como você mesma contou, você ter o livro físico para pegar na mão e ler. Nossa, o meu texto! Nossa, a primeira vez que eu vi esse livro aqui, gente, eu chorei tanto. Parecia, sei lá, não sei nem explicar. E eu chorava e eu olhava. Eu dormi com ele na primeira noite, porque eu não acreditei. Eu falei, cara, como é que eu fui capaz, né? Muito lindo. E eu ficava olhando, aí o coraçãozinho, aí colocava perto do coração, coloco isso e às vezes durmo com ele, leio minhas poesias. E eu tenho filhas e eu gosto muito de ler para elas, né? Então eu acredito que começa dali o amor pela literatura, desde pequena, desde antes da barriga, sabe? E eu acho que os livros são muito importantes. Mudam vidas, mudam trajetos, mudam tudo. Com né? certeza. Não deixa uma pessoa alienada. Porque uma criança que lê... Eu ouvi um episódio de uma colega minha. Ela contando do filho dela. O filho dela com o pai, né? O pai mecânico, né? Tem a mecânica, tudo e tal. E o menininho lá com o pai, brincando na mecânica. E o pai trabalhando, mecânico, suja, graxa e tal. Aí chegou um ogro, né? Todo... E olhou pro menino e falou bem assim... Hein? Vê se estuda pra não ser suja assim igual o seu pai. Aí a mãe do menininho tava junto. Ela olhou assim e só deu uma respirada. E ela inseriu a literatura desde quando ele estava na barriga. Então o carinha Cara, de 5 para 6 anos o menininho olhou pra ele. Você vende boi? Nada contra, né, gente? Mas... Aí ele pegou e falou bem assim... Pois é... Mas você sabe que a sua renda não é fixa, é variável, porque depende do tempo. E a braquiária também. Braquiária é um matão que serve lá o boi. Aí a mãe do menininho ficou assim... Aí o moço falou... foi com uma patada e o menino de 5, 6 anos já na lata. Porque assim, o serviço do pai dele também é digno, né? Sim. E aí... Depois disso, a mãe dele olhou... Onde é que você aprendeu isso? Ah, mãe, eu gosto de assistir os programas rurais de manhã. E daí foi só risada, gente. Mas assim, o ato de ler e não aceitar tudo aquilo que vem pra você, né? Imagina uma criança de 5, 6 anos já tendo a sua resposta, se defendendo sozinho. Imagina nós, né? É então, preciso assim, você ter conteúdo pra conseguir articular ideias, conseguir ter essa... Complementando você, argumentar sem violência. Isso, porque você tem mais conteúdo. Você não tem só uma questão de afirmativa em cima, ser rústico, não. Você tem todo um conteúdo, uma história para poder trazer, às vezes, outros assuntos que não são o principal, às vezes, da sua vida, mas que são assuntos que você estuda. Ah, não faz parte da minha realidade, mas eu vejo sobre aquilo, porque faz parte da realidade de outra pessoa, e talvez um dia isso seja importante. Todo conhecimento é válido, e a gente vê muito isso. As pessoas, elas não fazem mais isso. Não. Estudar tá virando... Que nem esses dias a gente chegou numa escola e palestra e tal sobre literatura, né? Tô carregando agora a literatura nas costas e pretendo incentivar. A primeira pergunta que eu ouvi foi assim, tem e-book, que é o livro digital, Sim. né? Aí eu falei, infelizmente ainda não, mas vamos trabalhar para que eu possa tentar ter o Negritude em Linhas em e-book, mas até o momento não. Só que eu já fiquei um pouquinho animada por saber que os alunos leem e-book, né? Mesmo que não tenha um físico, tem um e-book. Para início, o e-book, assim, eu fiquei bem, sabe? Tive um preconceito ali com ele, porque falei, pô, o cheirinho ali do livro novo abrindo é outra história, outro... Mas eu fiquei feliz em saber que ainda existem pessoas que leem,
né? Que não só recebem a informação e vão passando além. Então, realmente, o livro físico tem muito esse ato de você ir até ele. Então, eu tenho que ir até um livro, adquirir esse livro ganhado ou comprado, tirar um tempo, sentar e ler. Tem que ter foco nisso. Você não consegue ler e fazer outra atividade. Só que, ultimamente, as pessoas elas são tão acostumadas de receber informação compacta. Quanto mais compacto, melhor. Ah, você tem um vídeo de 1 minuto falando sobre isso? Vou ver isso. Que aqui, eu cansei do vídeo, dou 2 cliques no celular e vou para outro lugar. Pronto. E ter esse hábito de dar total foco para alguma coisa, cada vez está mais raro. E ver crianças, ver que os seus alunos estão ainda presentes, é sensacional. Só falar um pouquinho, lembrando para vocês que estão assistindo a gente, se vocês quiserem fazer perguntas para Marlene, vocês podem estar mandando lá nos comentários do YouTube, que a Maria Fernanda, como ela está aqui, ela pode fazer as leituras aí dos comentários, tá? Se sintam também parte da live. Senta aqui com a gente e bora. Eu vou estar acompanhando, então, todos os comentários aqui pelo celular. Então, eu sei o que vocês estão falando. Se o meu cabelo estiver fora do lugar, você me conta. Olha, gente, chegou um lanche agora. Vamos abrir espaço. Comida. Esse horário, sábado, nada melhor do que uma batata frita. Sim. Olha e só. A gente vai Pode comendo deixar essa aqui. batata enquanto a gente conversa, né? Um papo super descontraído aí. Sabadão. Que delícia. Olha, e vamos agradecer Ao Valhalla Burger, isso que mesmo. está aí apoiando a gente, que mandou essa batata aí pra gente também se divertir, comer, experimentar, enquanto a gente tem esse bate-papo. Perfeito. Vou fazer as honras. Passa. Isso mesmo, ó. E veio, aproveitar que ela tá quentinha, veio 2 molhos. O que será que é esse daqui? Parece ser caseiro. É aquela maionese da casa, que é com alho, né? E o ketchup de goiabada. Ai, adoro. Diferente. Comida agridoce. Muito gostoso. Quero experimentar os dois. Nossa, que delícia. Muito bom. Aproveitar, Marlene, que a gente tá falando sobre toda essa questão da literatura, porque, igual você falou sobre a questão do mecânico, o menino também, ele tem ali aquela questão, ele estar estudando e lendo, não é nem para tentar ser alguém melhor. Ele também conseguir se colocar numa posição do tipo, se eu quiser ser mecânico igual meu pai, eu posso. Uma coisa não interfere a outra. Então, a literatura tem esse poder de empatia, da gente viver outras realidades, outras vivências, e a gente conseguir se colocar no lugar do outro. E aí, a gente já pega e emenda nesse seu novo livro. Então, vamos para Negritude em Linhas. Que é Agora. um livro que fala sobre negritude. E agora, gente, rapidinho, Marlene, quero puxar aqui o podcast Culturar, além de estar disponível no YouTube, será transmitido na televisão. Então, todas as quintas-feiras, 8h35 da noite, na TV Cidade Verde. O podcast, parte dele, vai ser transmitido na TV. Então, para você que está nos assistindo pela TV, infelizmente, vai se encerrar por aqui. Então, a nossa conversa continua lá no YouTube. Então, procure o nosso canal, Culturar, lá que vai ter o nosso link completo, com toda a entrevista, para vocês entenderem um pouco mais do que rolou por aqui. Espero vocês lá. Tchau, tchau. Isso. E quem está aí no YouTube, tá? Quem vai entrar depois e quem já está assistindo, a gente vai continuar aí com as nossas conversas. Vamos continuar aqui normalmente. Comendo batata. E já avisando vocês que é super normal esses cortes, que a gente tem uma equipe aqui por trás, aquela vitoriana aí, muito obrigadas. Ai, que ficam avisando e orientando a gente com sinaizinhos e aí. Mas tá tudo certo. Existem várias pessoas aqui. Então, quem veio da TV e está aqui agora no nosso canal do YouTube, muitíssimo obrigada por ter vindo assistir e continuar esse bate-papo, entender um pouco mais sobre literatura, entender um pouco mais sobre
a Marlene sobre e tudo que está acontecendo, que teremos muita cultura e arte. E continuando o nosso assunto, que vai ser sobre o livro. Esse foi a última publicação, não foi? Isso, a última publicação minha. Esse livro maravilhoso, que o desenhista, ele é sinopense, gente. Ele é daqui, tá? Isso. Ele fez toda a arte. Eu falava, ele me mandava o desenho, não, muda essa flor. Ele ia lá e mudava. Não quero essa cor, coloca outra cor. Aí a gente foi, né, fomos trabalhando junto. Ele é uma pessoa muito, muito, muito empática, ele entende a gente. Jonathan. Um abração, Jonathan, muito, muito obrigada, ficou incrível. E o livro, ele é baseado em contos, né? São todas as protagonistas negras, mulheres maravilhosas. Você tem muito isso, né? Tem. De falar sobre a literatura negra, sobre a mulher, a presença da mulher preta, a importância das mulheres terem essa conexão, apoiarem umas às outras. E o livro trouxe isso. Trouxe. E um recado que eu quero deixar bem claro. Se você, mulher, tem um desejo, vai que você consegue. Independente das dificuldades que você ter, você vai conseguir. Porque a gente, principalmente quem é muito humilde, sabe? Começando ali na infância, imagina a mudança de vida e tal, e fica parada, fica assim, sabe? Pô, mas como é que eu vou conseguir? Então você vai caminhar, você só traça onde você quer chegar. E você começa, você vai achando meios, as portas vão se abrindo, sabe? É uma coisa tão sobrenatural, talvez, porque eu tinha o livro na minha cabeça, ele estava na minha cabeça, e abri o edital, e a Kiara veio me avisar. Só que de primeira, como a Marlene aqui é um pouco teimosa, quem conhece sabe, não, eu não vou participar, não quero, ele não está pronto. Só tinha algumas partes, algumas coisas criadas ainda, né, porque o conto você tem que criar o início, o meio e saber como é que vai terminar, né? Então, eu tinha o início, o meio e o final. E aí, cadê o final? Não tinha. Aí eu lembro que no último dia do edital, a Kiara... Oi, amiga! Chegou lá em casa, gente, eu toda desarrumada, cabelo em pé, as crianças pulando pra lá e pra cá, brincando. Oi! Aí eu falei, ela já pegou, cadê seu notebook? Vambora. Falei, tô acordando ainda. Não, hoje é o último dia, vamos se inscrever? Sim! Nesse estilo. Ela tava duvidando nesse dela. Estilo. Mas falei, não vai dar tempo. Falei, amiga. vai dar tempo, você vai escrever e olha. Aí ela, e eu assim, vou, né? Eu vou fazer o quê? Já tô aqui. Aí ela pegou, sentou do meu ladinho e falei, vamos, vambora. Aí ela ajudou a me escrever, né? Fui aprovada pelo projeto também e consegui. E é muito legal, gente, muito, muito legal. Eu adoro esse livro. Li e reli várias vezes. Então, como eu fiz pra doação, que eu queria muito que... Eu gosto muito da literatura nas escolas, porque eu acredito que ali é um âmbito mais forte, né? Ali é onde é que você pode conseguir, não forçar o aluno, mas ganhar ele, conquistar ele, para tentar levar ele a ter o hábito de leitura. Então, eu fiz um livro eu acredito que seja de fácil leitura, porque eu não coloquei palavras tão complexas, ideias tão complexas, né? Licença que eu vou beber água, pode continuar. Vou aproveitar. Teve um comentário, eu vou ler o comentário de todo mundo. Mas esse eu achei bem legal. Do Neuri de Oliveira Júnior. Ele falou bem assim: eu confesso que não consigo concentrar na leitura. Minha estratégia atual, que tive muito sucesso, foi ler enquanto caminho na esteira. Além de ler, acabo me distraindo e consigo caminhar muito mais. Olha que legal essa adaptação. E eu vejo que na escola é importante o professor ter essa visão. Sim. De ver as diversas formas desse aluno implementar. Só sair daquele meio de tem que ser dessa forma, cada um tem um jeito. Obrigatório. Você é obrigado a fazer isso. Ninguém gosta do que é obrigado, gente. Todo mundo já teve a mãezinha, vai lá, faz isso, vai bater no pé. Pá, pá, pá.
não quero, mas tem que fazer. É importante ser Ninguém prazeroso. gosta. Isso, a literatura tem que ser prazerosa, porque senão não tem um porquê. Não tem motivo. E eu achei bem legal a gente ter essa importância de que o estudar, ele já não é um processo muito fácil para o ser humano. Então é importante a gente ter esse conhecimento e adaptar. E você, como professora, deve fazer muito isso com os alunos, hein? Nossa, teve episódios assim de chegar e, como eu também, eu entendo, sou teimosa, então de primeira assim já vai, pô, não quero, não vou, não consigo. E caminhar, levar pra fora da sala, sabe? Às vezes e até no refeitório sentar assim, um do ladinho do outro, fazer um bate-papo pra iniciar, porque o negócio é você joga a ideia do livro e eles se interessam. Como é que é o final dessa história? E aí? Tem que criar algo na cabeça a curiosidade. Tem que criar a curiosidade para incentivar. Isso. É muito importante. Olha que legal essa resposta do Flávio. Ele falou, que legal, Neuri. Se eu fizer isso, acabo caindo da esteira. KKKK. Eu acho que eu sou a mesma pessoa. Eu tô na esteira. Eu já sou desengonçada. Já. Com toda certeza. E aproveitar, gente, agradecer a todos que estão aí. A Neuri, ao Flávio, Pablo Escobar. Sim, o Johnny Oi tá pra aqui. todos vocês. Olha, o Johnny falou que também quer lanche, pra não comer tudo. Ó, já pede. Já aproveita, pessoal. Aproveita que entregam aí no conforto da casa de vocês. Não é por nada, não é por serem apoiadores. Mas tá muito pra gostoso, mim, é um dos gente. melhores lanches da cidade. E eu estou aqui, aproveitando e comendo um monte, enquanto a câmera está focada na Marlene. Assim eu espero. A Marlene vira, eu começo a comer. Meu Deus, logo acaba. E é realmente Que essa goiabada, descontração. gente, que É delícia. maravilhoso esse molinho de goiabada. Eu achei bem legal, quero ler aqui rapidinho com a Marlene, esse livro, a parte de trás dele. Claro. A frase: a linguagem do respeito é essencial para uma sociedade harmoniosa. Então embarque nessa aventura onde tem a honra de colocar protagonistas negras para que você possa refletir nas desigualdades. Realmente a frase já traz aquele impacto, só que tem duas perguntas que eu vou fazer pra Marlene, porque como nós temos a escritora aqui, ela vai responder. Então Vamos lá. bora. Deixa eu até arrumar o... Olha só. Ela sabe a resposta. As duas mesmas perguntas que você mesmo Olha faz. só. Vamos lá. Estamos em um século de período áureo da arte. E aí? Estamos no período... Estamos em um século de período áureo da arte ou não? Nossa, eu fico assim questionando. Será? Por isso que eu fiz a pergunta. E aí, como é que anda a nossa arte? Como que está a nossa arte, principalmente mato-grossense? Eu deixei esse questionamento porque como que nós estamos caminhando? Esses dias mesmo eu ganhei um livro chamado O Mistério do Rio, da escritora Solange. Ela é lá de Lucas do Rio Verde. E eu analisando, cara, que livro legal. E fala do Rio Telespires. E ela foi premiada com um livro no Rio de Janeiro. Olha só, fofocando, fofocando. Eu que sou stalker, já vi essa história nos stories. Então, pra você que não acompanha ela no Instagram, eu acho assim, ó, conselho de best ir lá acompanhar, porque ela sempre já posta aqueles spoilerzinhos pra você de livros bons. E eu nunca falo o final do livro. Aí você fica lá, tipo, onde que eu vou arrumar esse livro? Que eu preciso descobrir esse final agora. E ela estimula tanto que eu vejo os stories de você falando dos livros, eu fico esperando. Quando será que ela vai ler? Será que ela vai ler logo? Será que não? E esse é o legal. E quando você contou nos stories a história, eu fiquei, gente, incrível. O pessoal vai gostar de escutar agora no podcast. Sim, então, e daí eu fico pensando, eu ainda não consegui responder, por isso que eu deixei o questionamento. Eu ainda fico pensando. Inclusive no livro tem várias perguntas ali enfiadinhas no meio, pra você parar. Você tá lendo aquela página, você fala, porra, e agora? Eu não sei.
sabe? Para você ficar pensando assim, refletir. Será que nós estamos? Será que nós não estamos? Como está caminhando a arte do Mato Grosso? A desenvoltura do Mato Grosso no quesito arte, eu acho que está deslanchando em todos os segmentos. Exato. E é incrível a gente ter essa visão. E para você, acredita que estamos em um período áureo da arte ou não? Caso você estiver aí no comentário ao vivo, já comenta. Vamos deixar esse comentário realmente para a pessoa pensar sobre. Esse comentário que você fez, Marlene, sobre a escritora Simone, essa questão... Solange. Tô com a Simone aqui na minha cabeça. Solange. Não vou julgar. Isso a gente já conversou várias vezes sobre como a gente tem esses talentos. Às vezes é observado assim, será que a gente tem mais escritores do que leitores? Será? Mas, por exemplo, dentro da arte mato-grossense, o quanto às vezes muitos artistas são destacados pra fora do que aqui mesmo. O Brasil inteiro, gente. Assim. Pra você ser um grande escritor, você vai pra fora, depois você volta pra cá pra você ser valorizado no Brasil. Por que assim? Porque o nosso não pode ser tão bom quanto os outros. Por quê? Tanto a música como a escrita. Por quê? Então. Em todos os segmentos, desde cinema. Será que nós temos filmes bons brasileiros? Temos, muitos. E eu vejo que o Culturar nasceu desse questionamento. Foi. Ele nasceu disso. Que legal. Porque a arte não é encontrada. Se não tem onde eu encontro, vamos criar um lugar. Show. Culturar nasceu pra isso. Ele nasceu para poder chamar esse pessoal que tem premiações, que é muito bem reconhecido, só que as pessoas não sabem, porque acaba não tendo meios que eu possa acessar e receber cultura, receber arte, conhecer essa pessoa de perto. Igual as pessoas vão ler a sua obra, mas acabam não encontrando o local para conhecer você. E um podcast de uma conversa descontraída, para conversar realmente e ver, nossa, ela é uma pessoa como eu. Eu acho que tem muito isso. Sim, gente. Nossa, eu dei assim, falei, agora eu vou porque eu não vou mais parar. Você me inspira. Eu ouvi isso. Eu falei, cara, eu sou a inspiração de uma pessoa, né? Talvez outras, não sei. Mas imagina, seu livro fala com pessoas. E cada pessoa que lê, ela entende de uma forma completamente diferente. Então, sim. O livro ele é um mundo de interpretação. E imagina, você é interpretada de diversas formas. Com vários olhares. É porque cada um tem a sua bagagem. Sim. Incrível. Isso é muito Imagina legal. Só. O Pablo fez um comentário bem bacana, realmente nessa vertente. Olha, ser humano é muito complexo para ser resumido em uma coisa ou outra. Então, é bem legal você conhecer vários jeitos diferentes de adaptar e fazer os estímulos, como leitura, serem mais estimulados. Afinal, cada um é diferente. Faz sentido cada um fazer diferente. E, por exemplo, para ler qualquer coisa, preciso transformar em áudio. Então, acabo lendo muito audiobook. Olha que legal. Aí, o Flávio ainda confirmou. Verdade, audiobook é uma forma super interessante, Pablo. Já ouvi muito audiobook enquanto limpava a casa, kkkk. Pior que eu faço mesmo. Igual eu faço com podcast. Olha só, tá tendo uma conversa aqui no comentário. E a gente tá descobrindo. Olha só. Sim, também o Pablo respondeu. Acabo ouvindo muito podcast, hahaha. Inclusive na esteira. Afinal, se eu resolver ler, provavelmente caio também. Ouvindo, não tem esse problema. Compartilho do mesmo pensamento. Aí o Pablo. Um comentário do Flávio, bem legal. A cultura brasileira em si é desvalorizada, ainda mais regional. Tantos produtores culturais maravilhosos em nosso município e estado que não são que não tem visibilidade. E é legal a gente ter, igual a gente entrou no assunto
Qual que é o nome, gente? Além de audiobook, o livro... E-book. O e-book também tem a dificuldade até mesmo na questão de comercialização dele. Sim. E acaba que vira algo sem lei, que nem pode ir para qualquer lugar, pode... Você sente isso, Marlene? Essa insegurança do e-book? Um pouco. Por isso que ainda nem dei continuidade, né? Dá um medo da sua obra ser corrompida. Sim. Ou talvez até plagiada. Sim, porque as pessoas podem pegar, é muito prático de você pegar. Assim dá uma sensação que você tem mais controle quando é um livro físico. Sim. Mesmo alcançando menos pessoas. E eu sinto muito que os pequenos produtores têm esse sentimento. Sim. Tem. De produzir e-book, de produzir audiobook. E a sua arte virar... ser realmente deixada. Ir aos ventos. Exato. Não trazer a essência que ela carrega ali no... E é muito importante a gente trazer essa vertente. Agora, vamos Outra para a pergunta. pergunta. A Kiara vai fazer. Vai. Sim, quero falar mais sobre esse lindo livro, porque é o seu primeiro livro autoral. É o meu primeiro. É o meu neném. É o seu neném. É o meu neném. É a terceira cria? A quarta? A quarta São três cria. crianças. A quarta Essa cria. é a quarta. É a quarta cria. Como que dizem? Existem 3 quesitos para você viver a sua vida. Já ouviu falar sobre isso? Não. Que é você escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Meu Deus, não quero morrer agora. Gente. Não quero morrer agora. Tenho muito o que escrever. Ai. Então, falando então sobre seu livro, como eu li, né, adorei totalmente a escrita do seu texto. Você então coloca aí personagens, mulheres negras. Algumas, inclusive, levam o nome de amigas minhas. Sim. E aqui também tem muito sobre você também. Personagem você, Marlene. E isso é uma coisa interessante que eu gostei do livro da Marlene. Igual você falou, você disse que tem um diálogo mais simples, mais fácil. E também é perceptível que tem uma pureza. Você fala sobre um tema, negritude, você fala sobre preconceitos, sobre racismo de uma forma leve. Alcoolismo. De uma forma leve, como se você estivesse falando para uma criança. E eu sabe gosto desse aonde tom de eu criança aprendi dentro do isso? livro. Lendo literatura angolana, sabe? Lendo Mia Couto. O Mia Couto tem um livro muito bacana, que é A Confissão de uma Leoa. Ai, adoro. E ele trata o estupro de uma forma muito leve. Você lê, no final, aí mostra, né? Você descobre. Já tô dando spoiler. Mas não vou contar o final. Vocês têm que ir lá descobrir. Leiam Mia Couto. E assim, gente, eu tava questionando esses dias até uma professora da faculdade. Existe gente branca na Angola e na África. Mia Couto é branco, é um homem branco, sabe? E esses dias eu tava lendo também Pepe Tela. Pepe Tela, sim. É outro escritor que participou da guerra. Cara, tem noção? Os colonizadores foram lá, né? Colonizaram eles, igual fizeram com nós. E a partir do momento tiveram brigas entre eles, sabe? Angola para ser unida e toda a região ali africana. Então é uma história, tem muito real na literatura angolana, sabe? Super sobre guerrilhas, sobre étnico-racial, e eu gosto muito, né? Então eu acredito que o meu ali vem, leio lá e trago para cá, talvez. Porque essa questão aí da África, a gente também tem o seguinte, assim como aconteceu, né, a colonização do Brasil, então o Brasil, enquanto colônia portuguesa, a gente tem, né, esses africanos, eles são oriundos, Sim. Os escravos, eles são oriundos da África, então diversos países ali também foram colônias portuguesas. E a gente tem, por exemplo, Cabo Verde, e é muito recente, por isso essa questão de guerra, essa violência, essa disputa territorial e essa, igual você falou, essa questão ético-racial. Porque, por exemplo, Cabo Verde, né, Pepe Tela, acho que é cabo-verdiana. Não, é angolana. Angolana, Mas, por exemplo, teve a sua independência em 1975. 75 é muito recente. E Guiné-Bissau também teve em 1974 que foi reconhecida a independência. Então, assim, olha o tempo. é muito recente.
Tem lugares na África que eles tiveram ali só um presidente até agora, porque é muito recente essa questão da independência. Sim, e os escritores de lá têm que se reafirmarem, né, toda hora. Sim. É muito importante a gente ter essa visão de que sair da nossa bolha. Sair, às vezes, a gente fica focado muito em grandes autores e esquece que temos muitos escritores que trazem uma literatura de uma forma diferente e dá voz dessa forma diferente, igual você fez, se inspirar. Essa é a diferença da plágio para a inspiração. Você pega a essência daquilo e fala, olha, eu posso pegar esse método, essa essência e trazer para tal assunto, trazer para minha realidade, me adaptar a isso. E é sensacional, porque conseguir tratar de assuntos assim desde a infância dá empoderamento, principalmente para meninas negras, meninos pretos, meninas pretas. Nós não recebemos exemplos, eu pego muito por mim. Eu ando com o meu cabelo solto, sempre. Por quê? Porque você não vê muito, você não vê na televisão mulheres com o black, não vem em propaganda comercial, não vem em outdoor, não vem em livro, os personagens do livro didático também não tem, os desenhos infantis também não. Agora que tem... Eu estou, depois dos meus 24 anos, que eu fui ver uma personagem negra num livro infanto-juvenil. Gente, vocês têm noção do que é isso? Eu fiquei assim, uau! Uau! Olha só! Existem sim meninas negras na literatura também. Eu lembro a minha felicidade quando eu vi a Maju no Jornal Nacional. Foi a primeira pessoa preta que eu vi na TV. Principal assim, ali. A principal, porque assim, vamos pegar a minha infância. Eu sou uma pessoa que não pegou muito tempo de TV. Então, ela foi assim uma figura que despertou uau! E foi assim. E a partir dali eu percebi, eu tenho um número de representatividade muito grande. Nós carregamos uma representatividade muito grande. Nosso existir já é resistência. E ter livros que falem sobre isso para crianças é tão importante. Para a questão da identificação. A maior parte da população brasileira é preta. Vou comendo aqui. Então, ver isso como algo real e afirmar isso e trazer isso para a literatura, trazer isso para a arte, trazer isso para a cultura e mostrar que, olha, nós estamos aqui e queremos que vocês vejam a nossa história para criar de vocês. E Negritude, a quarta filha de Marlene, minha quarta filhota. A segunda pergunta aqui fala sobre isso que eu tô falando. A propósito, qual seu encanto e desencanto? Eita, o meu maior encanto, eu acredito que é ver crianças lendo, é ver que tem clubes que você assina e recebe o livro em casa, é saber que tem a Biblioteca Municipal de Sinop. Eu fiquei muito feliz que quinta-feira, o Dia das Crianças, teve o evento para as crianças. Infelizmente eu não pude ir, mas que avanço! Que avanço! Esse é o meu maior encanto, a literatura chegando até as crianças, adolescentes. Porque eu acho que ali começa a fomentar a vontade de ler, né? Criar o hábito de leitura. Ou quem é adulto também pode começar a ter o hábito, mas eu acho que ali é essencial, é o ponto X da questão. É o momento que você aprende tudo. Então, ali você já entende o quão importante sobre existir realmente. A leitura é sobre ampliar a sua existência. Ui, assustei. Eu assustei com o microfone. Só fazendo um encaixe aqui. Igual você comentou lá da Biblioteca Municipal. Tem esse projeto todos os meses. E a ideia do Culturar também foi se criado, né? Foi um conjunto de coisas aí que... Várias ideias, um conjunto de coisas que fez com que acontecesse Culturar. Então, uma delas era essa ideia. A gente tem quanto de cultura em Sinop?
o quanto que as pessoas sabem do que acontece em Sinop, o quanto as pessoas conhecem os artistas que nós temos. Então, projetos como esse, igual, né, a gente fica feliz em ter esses projetos, mas quem sabe, né, qual que é a população que tem conhecimento sobre esses projetos? Então, a cultura ela ainda é meio fechada, um círculo que a gente percebe que normalmente sempre está ali as mesmas pessoas, as pessoas que gostam de cultura. E ela tem que expandir. Então, a ideia do culturar é essa expansão, que a gente possa democratizar a cultura. Olha, tem pergunta? Vamos lá. Vamos continuar aqui os comentários. Olha, eu tô tão feliz de vocês estarem participando. E eu não respondi meu desencanto ainda. Vai responder. Olha só. É tudo questão de estratégia. Cabe a cada um encontrar o que tem facilidade de leitura. Essa é a minha estratégia de ler na esteira. Eu levei 26 anos para descobrir. Então, pode levar um tempo aí. Só não desanime. Legal, né? Show. Aí o Flávio falou que o livro Confissões de Leoa é maravilhoso. E mandou uma pergunta. Tem uma pergunta, não especificamente sobre o livro, mas sobre o recorte racial da sua escrita. De onde partiu sua inserção nas discussões sobre as relações étnico-raciais? Muito boa essa pergunta. Foi do Flávio? Foi do Flávio? Flávio. Então, a minha inserção foi a partir do momento que eu comecei a ouvir colegas, amigos, dia a dia, falando que sofrem racismo em Sinop. Aí eu fiquei assim, será mesmo? Será que existe racismo aqui em Sinop? E eu era muito jovem ainda. Ainda sou jovem, mas eu era mais jovem ainda. Então, eu falei... Talvez eu até... Depois que eu comecei a ouvir vários relatos, eu até parei e pensei... Será que eu também já sofri racismo, porém eu passei despercebida? Né? Então, sim. Aí foi aí que eu falei... Eu sempre tive essa pegada poética social, sabe? Então, eu falei, pô, eu preciso falar disso. Eu não conheço ninguém aqui que fale sobre isso. Então eu vou. Porque eu sempre gostei desse assunto, sempre bati na tecla desse assunto. Então, respondendo a pergunta, foi a partir de relatos que eu comecei a ouvir. E falei, eu preciso transformar isso aí em poesia. E foi. Eu sinto muito isso. Nós somos polidas desde muito cedo a entender que tudo bem, nós passamos por episódios racistas. E deixa pra lá! Deixa pra lá sempre. Não é assim, não é esquece assim. Que precisa buscar formas de mostrar, olha, o que você me falou ou o que você me fez não me faz bem, é errado, é crime. Então, e eu vejo que a escrita, principalmente a sua, é avisar quem está vindo de que, olha, você não merece passar por esse tipo de situação. Olha, esse tipo de situação não deve existir. E entender um pouco sobre si, sobre quem, da onde você vem, o seu pertencimento, as suas origens. Entender que tudo bem, você é assim, a sua pele é retinta, o seu nariz vai ser mais achatado ou não. Existem pessoas pretas de traços finos. Não é uma pessoa preta... de alma branca, de alma gente. Branca. Conheço pessoas, amigas assim, que são colegas né, que vieram lá do sul e ouvem muito. Você é preta de alma branca. Ou você nem é tão preta assim. Eu já ouvi te falarem que, mas você é preta, mas o seu rosto é de branco. Ou eu falar, não, eu sou preta. E a pessoa, não, você é morena. Gente, cara, essa negona aqui, você vai falar que eu sou... Eu odeio, o meu desencanto é ter que falar que eu sou parda. Nossa, vir me falar que eu sou parda é querer arrumar confusão. Eu fico chateadíssima quando alguém fala que eu sou parda. Eu me sinto até aqueles papéis. Você vai assinar um documento. Não, mas você não é negra, você é parda. Eu acho que esse é o meu desencanto. Porque eu não me identifico. Eu acredito que tenha pessoas que se identifiquem. Respeito. Sim. Eu acho até a palavra mestiço podia substituir o pardo. Porque pardo, eu não gosto. Eu particularmente odeio. Realmente, eu não gosto.
E tem uma pessoa preta pra poder falar comigo sobre isso. Olha. É um nível muito É bom. muito bom. Porque nós somos escritoras que falam sobre críticas sociais e que falam sobre essa importância da negritude. E bora falar sobre o coletivo de mulheres negras mato-grossenses. Eu quero ler Criado Mudo, porque essa Vamos. poesia é o arraso, tá? Cadê? Qual que é o livro? Eita, Rasuras Negras. Rasuras Negras é Imagina, uma Criado Mudo. Criado Mudo. mato-grossense, só com mulheres negras mato-grossenses. Gente, eu tô com frio. Eita. O ar tá muito gelado. Realmente, vamos dar um jeito aqui, ó. Lema. Ah, Fê. olha só, eu vou... Enquanto isso, eu vou me esquentando e comendo batata. Boa, sinta vontade. Sinta-se à vontade. Pode ter que colocar até a batata um pouquinho mais perto. Então traz. Traz que aí não precisa ficar esticando. Vamos revezando o pote de batata. Criado mudo. Aqui, no canto escuro, estou eu, mentalizando bênção e paz. Virou sofrimento. Virá discórdia? Minha alma clama, fecho os olhos, me apago na escuridão. Abro os olhos, um retângulo, entrada e saída. Queria que isso fosse livre. Paz nessa casa, calado é minha obrigação. Duras punições, não posso me mexer. Sou um móvel ou humano sou. Marlene Silva. Deixa eu devolver a batata. Agora a gente come a batata e você explica sobre o Criado Mudo. Nossa. Então, essa poesia, eu acredito que seja uma das poesias mais bonitas que eu criei até hoje. Ela é muito impactante. Criado Mudo nada mais é do que um móvel que fica ao lado da cama, né? Para colocar um copinho de água, para colocar um livro para você ler de noite. Que hoje em dia eu acredito que não usa mais tanto a palavra criado mudo, né? Usa mais, acho que, sei lá, cômoda, né? Só que assim, há muito tempo atrás, quem eram os criados mudos? Os escravos, né? Tinham que ficar ali na parede, mal podiam respirar, porque não poderia atrapalhar os sonos, né? E eles serviam água. Então eu reflito assim, que ele fica ali paradinho do lado da cama, olhando o retângulo. O que é o retângulo? É uma porta. Ele fica parado, clamando pela sua liberdade. Que foi lutas e lutas para se ter a liberdade, né? E eu vejo que, às vezes, a pessoa... Você fala sobre o termo... então seria legal você falar sobre criado mudo. E acabam falando que... mas você está exagerando. E é muito mimimi. Só que pensa... O quão doloroso é isso. Devia ser uma palavra de vergonha. As pessoas deviam sentir vergonha desse tipo de ato. Também existe essas casas. Os escravos eram usados também para esquentar o assoalho da casa. Então, era colocado os escravos de coque embaixo da casa, muitos escravos. E eles não conseguiam levantar. Então, eles ficavam debaixo da casa acocados, centenas de escravos. Ali desesperado, não tinha como sair, não tinha como se mover. E para esquentar o chão. Então, você fechar os olhos e se imaginar naquele local. A palavra tem esse poder, sabe? Então, você fecha o olho agora, você se imagina ali. Imagina, você não pode se mexer. Você tem que respirar bem tranquilamente. Você não pode fazer barulho, sabe? E fica ali por horas. Horas e horas. Né? E é isso. É bem reflexivo ele. Eu gosto disso. Não só as palavras, igual você falou as palavras. A literatura tem esse poder da gente refletir e colocar nesse lugar. E aí a sua literatura, esse livro em si, Negritude em Linhas, é um livro que você fala sobre a questão do cabelo. Que você fala, né? Você vai falando essa questão relatos, é minha. dos relatos das suas amigas, mas você vai colocando muitos outros relatos. Você já começa o livro ali com uma pegada que é de uma criança que tem uma base de estrutura familiar. Não tem, né? Desestruturada. Então já começa ali. E eu falo através do olhar da criança.
né? Eu falo ali... A parte do cabelo, gente... Só via cabelo liso na minha infância, então, há um bom tempo... Ainda uso de vez em quando, né? Porque eu tenho 3 pequenininhas, então às vezes não dá pra arrumar o cabelo, finalizar ele. E a maior parte da minha vida era... Estica, prende e taca gel e creme. Por quê? Porque eu não tinha minha identidade. Eu não sabia quem eu era, sabe? Eu ficava olhando, por que meu cabelo é assim? A minha mãe nunca deixou eu alisar meu cabelo. Eu implorava. Eu lembro que eu tinha em torno de 11 anos. Eu estudava na salinha da escola, que a escola influencia muito. Todas tinham um cabelo liso. E só eu que não. Então, sabe? Aí fui criando aquilo. Meu cabelo é feio. Preciso esconder isso. Olha só, uma mocinha de 11 anos com vergonha do que é seu, do que é para ser natural, do que é para ser bonito, né? Então, eu demorei para aceitar o meu cabelo. Fui aceitar o meu cabelo depois que eu tive a minha primeira filha, sabe? E foi um trabalho muito árduo, porque estava impregnado ali que era feio. Você passou a sua vida inteira acreditando. Sim, numa mentira, né? Mas acreditei que aquilo era verdade. Então, esse capítulo sou eu, sabe? É os meus relatos do cabelo. Inclusive, eu falo de trança porque, gente, eu sou apaixonada em Rastafari. Quando você coloca aquelas trancinhas, acho linda. Coloquei... Vamos de episódio engraçado agora. Vamos, adoro. Uma vez, eu coloquei umas tranças muito longas, perto do joelho, rosa e azul. E eu fui pra faculdade de moto. Tô eu lá, né? Não prendi muito bem, deixei solta. Ai, tô linda. Rapunzel. Um fio enroscou no pneu da moto. Ainda bem que eu não tava correndo muito. E arrancou. Vap! Que horror. Eu quase caí. Não sei como é que eu não caí, não sei como é que eu não... Saiu o cabelo inteiro, seu trança. Não, só uma trança. Enroscou uma e foi, aí eu tive que parar e terminar de... Nossa. Eu falei, meu Deus, eu tenho que tomar cuidado, eu sou muito estabanada. Meu Deus. Imagina, que tombasse, ia me acidentar. Deu até um nervoso aqui de pensar, tô andando de moto, coloca aquelas prende, tamanho do vai planeta. Um rabinho de cavalo assim, prende. Mas eu me identifico muito, eu acredito que outras mulheres pretas que vão assistir, que tem cabelo cacheado, crespo, principalmente. Crespo. Eu vejo que o cabelo cacheado, ele foi aceito. Aceito, o crespo ainda não. Não, tá longe. O crespo, ele ainda é visto com muito preconceito. O volume também não é tão aceito. Se o cabelo for crespo, redondo, não é algo tão bem visto. Só que eu nunca alisei o meu cabelo. Minha mãe sempre deixou. Sempre perguntou. Minha mãe alisou o cabelo dela durante muitos anos. Sempre permitiu que alisasse. Só que eu nunca tive vontade. Eu tenho muito cabelo. Então, o ato de alisar o cabelo, para quem não sabe, é extremamente doloroso. É uma química na sua cabeça, aquele cheiro é forte, arde os olhos, você fica com dor de cabeça. É um processo prejudicial à saúde totalmente. Completamente. Tem provas de pessoas, de mulheres que desenvolveram câncer na cabeça por conta de procedimentos assim. Conheço pessoas próximas que vieram a falecer por conta disso, procedimentos químicos com muita frequência ou durante toda a vida, e hoje tem tumor por conta disso. E eu, desde criança, eu entendia isso como uma questão, era tanto sofrimento fazer a química, que eu preferia o sofrimento de não gostar tanto assim do meu cabelo. Só que eu sempre fui muito tranquila com o meu cabelo, mesmo não tendo muitas representações, eu sempre fui uma pessoa muito, muito segura. Eu nasci assim, tudo bem. Minha mãe e meu pai sempre falavam que tudo bem. Só que eu demorei muito tempo. A minha transição não foi do liso pro cacheado. A minha transição foi pro volume. O cabelo sempre foi cacheado, mas eu sempre prendia. Prendia e molhava. Prendia e molhava, colocava o tic-tac. Porque o volume me incomodava, porque chamava muita atenção. E a escola é algo que traz muito essa frequência, né? Sim. E chamava muita atenção e tinha muito medo. Eu lembro que no meu 9º ano, foi a primeira vez assim, que comecei a usar ele volumoso e receber realmente comentários racistas, em questão de, por que tá carregando esse pacote de bombril na cabeça? E até os meus irmãos que sempre estavam comigo ficarem
e ficarem estressados com colegas de fazerem esses comentários que às vezes estava perto. Só que a gente nem sabia como se defender. Sim, eu sempre sabia. E era episódios recorrentes, então não era uma coisa que me incomodava. Só que eu sempre usei o cabelo volumoso. E depois de muitos anos, eu fui aprendendo aos poucos, YouTube também, a cuidar do cabelo, a usar mais volumoso. Hoje você me encontra de tudo que é tipo de jeito. Cada vez eu tô de um jeito, o cabelo tá baixo, tá volumoso. E é essa segurança. As pessoas que estavam comigo na escola, tive colegas que pararam de alisar o cabelo por causa de mim. Olha que bom. Influência, né? Influência. E era algo natural meu, porque eu falava, cara, eu não vou me render a isso, porque eu não aguento. Olha o nível. Você aceitar a dor, porque a outra dor é pior. Duas dores, né? Escolher qual é a mais tolerável. E é isso. A beleza, às vezes, ela traz um sofrimento muito grande. Só que para a mulher preta, ela traz muito mais. E o mundo não está preparado. Agora, cada vez mais, nós temos pessoas que apoiam e abraçam, voz, né? E dão voz. Olha, algo bem legal. Vou falar, olha, gente, isso que nem é propaganda. Mas, realmente, conselho para quem aqui da cidade está assistindo, é mulher preta. Já pensei na hora. Yes, maravilhosa. Nós temos um salão aqui na cidade, somente especializado em cabelos naturais. Cabelos reais. Cabelos reais. Então, você... como que fala? Ondulada fala que é cabelo... ondulada nunca fala que é ondulada. Não, elas falam que é raiz lisa. Raiz lisa. É com cacho na ponta. E é ondulado. E tem não conhece. Todo ondulado fala isso. Só que é ondulado. Todo cabelo tem curvatura. E elas são especializadas em curvatura. E o espaço do salão é o único salão realmente aqui da nossa região que eu conheço, aqui de Sinop. É esse. Em Sorriso tem um outro também, da Ilza, que também é um espaço realmente para acolher mulheres que têm cabelos reais, que têm curvaturas no cabelo. O da Ilza fica em Sorriso, é um espaço realmente preparado, então vão saber cortar o seu cabelo, pensando no seu rosto, pensando na curvatura do seu cacho, em tratar esse cabelo sem relaxamento, sem química. Aqui no Salão Mandaca, em Sinop, vão respeitar a sua opinião. Sim. Vão conversar. Cara, eu cheguei lá, conversaram comigo, perguntaram, né? E vai, você se sente segura. Você... Pra falar, ninguém chega e fala, olha, vamos baixar um pouco esse cabelo, esses cachos. E a gente vê muito isso. Vamos baixar esse volume. Aí vem e já joga uma química no seu cabelo. E é importante a gente ter essa questão desse respeito, que muitas das vezes não é considerado. E trazer um lugar que tenha essa credibilidade e cada vez aumentando mais. Sim. É sensacional da gente se sentir acolhida. E vamos lá, Marlene. E as suas meninas? Você tem 3 meninas. 3 meninas. Todas cacheadas? Todas cacheadas. E como que é pra elas, que nem essa nova geração? Ser cacheada. A mãe inseriu literatura com mocinhas do cabelo cacheado. Então, elas se aceitam, elas se amam. Eu tenho um espelho enorme assim na sala, né? Eu já falo, vamos ali, vamos se amar, né? E eu coloco uma de cada vez. Vai a Anne primeiro. E aí, Anne, como que é o seu cabelo? Você gosta dele? Esses dias ela queria fazer mechas verde neon. Eu falei, ai, verde neon, filha. Espera mais um pouquinho, deixa a mamãe pensar. Sabe, elas se aceitam. Eu acredito que por eu ensinar elas a se aceitarem, elas verem desenhos com mulheres, menininhas de cabelo cacheado, sabe? Eu gosto muito de ler para elas. Hoje eu não li, mas elas vão entender. Hoje eu deixei elas assistirem um filme. Mas eu gosto muito de ler. Esses dias eu tava muito corrida, semana corrida na faculdade, né? A Estherzinha, a do meio, chegou pra mim e falou, mãe, você não vai ler pra mim? Eu falei que sábado a gente vai chegar, a gente vai sentar e a mamãe vai ler. Então, assim, elas se aceitam, sabe? Super amam os cachinhos, sabe? Entende a diferença do... Uma tem o cabelo cacheado preto, a do meio também é cacheado e preto, e a outra é cacheada e loira. Nossa, que lindo. Sabe?
E é importante a gente ter essa visão de que, nossa, hoje uma criança pode ser criança. E pode ser do jeito que ela é. Sim. Sem problema nenhum. E ela não querer se mudar por isso. Lembra quando a gente escolheu a capa do Rasuras Negras? O livro Rasuras Negras é esse daqui. E na capa dele é uma preta, claramente, com seu black maravilhoso, o seu nariz chato, sua bocona. E a gente lembra que quando foi fazer a arte, a gente falou que queria uma arte preto e branco com uma muito preta. Volume. A gente queria alguma coisa com muito volume que representasse uma mulher preta. E mandaram uma foto de uma mulher com cabelão, só que com... Sem volume! Sem volume e sem nariz, tipo, e sem boca. Era claramente uma... Não tinha traços de representatividade das escritoras. E a gente olhou para aquilo e ficou... O bom que foi todo mundo, não, a gente não quer, vamos mudar, né? E mudamos, porque não nos representava. Porque eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas vêm e falam, não, mas tem aqui isso aqui que fala sobre. Só que não tem nada a ver com você. E para você chegar naquele padrão ali, é impossível. E então, criar artes reais. Realmente, que a menina se olhe no espelho e fale, olha, eu pareço. Olha, eu sou linda. Sou eu. Né? Somos seres diferentes. E são 3 meninas do mesmo pai e da mesma mãe, só que as 3 são totalmente diferentes. Então eu sempre trabalho com elas. Todos os seres humanos são diferentes e cada um tem a sua beleza. Porque tem muito, a mais velha e a mais novinha tem os olhos claros. A mais velha tem olho verde e a novinha um olho azul. E a do meio não. E sempre eles chegam e eles elogiam as dos olhos claros. Nossa, que olho lindo. Vamos trocar de olho? Teve até uma vez que a Esther tem um olhão preto. É a minha negona. Ela pegou e falou bem assim, mamãe, por que ninguém elogia o meu olhinho? Ele não é tão bonito assim? E aí, cara, uma criança de 3 aninhos, o mundo cai, pô, e agora? O que eu vou fazer? Tive um processo em casa também, pra ela se aceitar bonita por não ter o olho claro, né? Então eu fui trabalhando, fui conversando, fui trazendo personagens todas negras, dos olhinhos moreninhos, que eu até falo do olhinho de jabuticaba, que eu chamo ela de olhinho de jabuticaba. E a gente gosta de comer jabuticaba. Jabuticaba é muito bom. E eu vou trabalhando, sabe, coisinhas simples, assim, que dá uma abertura de você refletir, se conhecer e se amar. Então, graças a Deus, hoje ela se aceita com o olhinho preto, né? Foi 1 ano trabalhando pra gostar do olhinho. De 3 anos. De 3 anos. Não é uma pré-adolescente, uma adolescente ali que é vaidosa. É uma criança, não, um bebê. É um bebê. É um bebê. Ele nem foi inserido ainda socialmente, realmente é o vínculo de pessoas que são realmente muito próximas. Sim, então, pra você ver. E realmente, até hoje chegam e ela é muito pra frente, gente. E elogiam os olhos, né? O olhinho verde, o olhinho azul. Aí ela chega, o meu olho também é bonito. E pisca. Eu falei, isso aí, garota. E é tão importante, até para outras crianças, às vezes no espaço escolar, uma criança assim. Por conta que às vezes não vem os colegas de sala dela, de famílias tão confiantes. E Sim. ela tá ali e mostrar pra amiga, pra colega, pra um coleguinha, que tudo bem ser do jeito que ela é, acaba aqui influenciando as outras crianças. A que tem inseguranças, não é? Eu ia falar uma coisa assim, dentro do ambiente escolar, por estar dentro do ambiente escolar já há um bom tempo, desde o início da faculdade, uma coisa que eu percebi que as crianças elas têm uma pureza assim, que elas não têm o machismo, elas não têm o preconceito, Sim, elas não gente, têm elas homofobia, são elas não puras. têm racismo. É a melhor época Não de tem. se trabalhar, é muito gostoso. A questão é, igual a gente fala assim, a família é o que influencia muito. Implanta Os pais a maldade. são o que influencia muito. Então, uma criança, ela não distingue os coleguinhas por cores, por diferença. Eles gostam do que é diferente. Do que é diferente. As crianças gostam do que é diferente. Mas, assim, igual você falou, é uma coisa que vem dos adultos. Sim. De um tio, de um colega dos pais,
que De um acabam desconhecido. de um desconhecido que acaba ali refletindo e influenciando Porque em determinados comportamentos. Dependendo do posicionamento que você tem com seu filho, quando ele fala, ai, mãe, meu olho nem é tão bonito assim, e você deixando passar, ele acaba influenciando na escola. Ele vai carregar pra ele e vai refletir pros outros. E aí ele vai falar pros outros também. Ah, mas seu olho nem é bonito. Ou vai refletir. Tudo que a gente O fala, oprimido reflete. vira opressor. Vira. Ele vai acreditar que não é bom nele, então não vai ser bom Nos em ninguém. outros. Isso. É uma responsabilidade muito grande. E na sala de aula, vocês veem muito essa questão de alunos que às vezes não se identificam e acaba refletindo nos coleguinhas essa angústia que você percebe que é dele, tipo, com ele mesmo? As Sim. duas profs. Pode responder. Assim, eu tive comer bastante contato com público e particular. Hoje eu vejo que os jovens, eles estão num nível, assim, ó, muito pra Espertos. frente. Eles estão muito pra frente. E eu vejo, assim, eles estão com... Acredito que as redes sociais tenham influenciado muito. Acho que a internet em si tenha influenciado essa nova geração que vem vindo e bem mais fortalecida. Bem muito mais conscientes. É claro que tem aí uns certos danos, alguns certos probleminhas que podem vir a ocorrer com a questão do desenvolvimento de aprendizado. Mas essa questão de empoderamento, eu vejo que as pessoas, os estudantes estão bem mais Empenhados. empoderados. Eu vejo muita eu também adolescente vejo crespa, muito, com o cabelo solto. muito. Gente, sabe? na escola pública, ano passado mesmo, no Dia da Consciência Negra, assim, eu fui lá na escola da Edelise. O evento. Não, eu assim, fiz os estágios, foi ano passado. E aí, eu lembro que os meninos conversando, assim, coisas sobre mulher, sobre o corpo... Nossa, gente, que desconstruído, como assim? Pra mim era um tabu falar sobre absorvente, menstruação. E eu ficava, não é possível, como assim? E eles conversando... Meninos, adolescentes conversando, assim, gente, que mundo é esse que eu tô pra trás? E as meninas também estão, assim, e eles, capoeira, que na escola tem capoeira, eles tendo umas conversas, assim, num nível, eu falei, olha, gente, que desconstrução. Eu vejo Então, que a informação, ela tá mais a par. E estamos buscando não ficar sofrendo tanto. Pra que ter tanta angústia? Perguntar, pesquisar, olhar. Até essa questão das redes sociais. Tem muita gente que publica realmente coisas com essa questão mais educativa, para tirar essa angústia. A pré-adolescência, principalmente a adolescência, é um período que você tem muito questionamento sobre quem é você, sobre o que é. Olha, e tem comentários falando sobre isso aqui, ó. Vamos lá. O Pablo falou que a arte em si tem esse poder. Aí o Neuri. Acho que essa questão de crueldade, por exemplo, das crianças está diminuindo. Aliás, é fato. Porque minha mãe conta experiências horríveis da infância dela na escola, por ser pobre e tal, e ela é branca. Aí o Pablo respondeu, sim, a criança não nasce com preconceito. É coisa de adulto isso. Verdade, Pablo. Isso é fato. Aí o Flávio respondeu isso, depois o Neuri. Contar um caso infeliz, mas que por sorte foi resolvido. Mas na escola tinha um amigo gordinho que todo mundo gostava dele e zoava sem intenção de ofender. Gente, eu Ele ria com a gente. Um dia na diretoria, ele colocou 3 pontinhos. Acho que ele tá continuando a história. Logo a gente continua. Eu chorava horrores quando chegava em casa, não tinha ninguém. Aí eu chorava. Aí depois eu ia na minha madrinha, né? Bora escrever alguma coisa. Aí esqueci a dor, sabe? Por isso que eu gosto tanto de poesia. Sim, é uma forma de libertar as angústias que existem no peito. Olha que legal. A sua poesia, ela reflete o momento que você está vivendo, os seus sentimentos, a sua história ali. Sim. Ela é como um marco do que está acontecendo com você? Sim. Eu tenho a sensibilidade de mostrar em palavras um momento que eu vivo.
Aí pode ser influenciado diretamente ou indiretamente, né? Então, sim. E eu acho bom falar sobre isso, porque muitas das vezes as pessoas veem a escrita como um processo. Para alguns escritores não é, não influencia o sentimento dele, e é ver como isso. Será que o eu lírico é uma pessoa completamente diferente de você? Ou eu lírico é só um eco do que existe dentro? É um eco que existe dentro de mim. Eu, quando tô triste, aí que eu escrevo com mais cautela, porque eu vou levar minha escrita pra alguém, sabe? Então, assim... E eu acho que quando eu tô triste, as poesias mais bonitas. É muito mais intenso! E assim, eu coloco algo pra refletir, não pra machucar. Só que mesmo eu estando ferida no momento, né? Eu não quero que outra pessoa sinta. Seja ferida e sinta dor. Então eu vou escrever com muita cautela. Muita mesmo. E é tão importante falar sobre isso. De onde que surgem essas histórias e esses personagens. Porque às vezes a pessoa acha que vem do nada. Nossa, veio aqui... Surgiu! Tá na minha cabeça. Pum! Não foi assim. Tem algumas pessoas que falam que são assim, eu tenho isso também, às vezes surgem histórias, outra, né? Mas a maioria das minhas histórias, elas surgem. Eu viajo muito. Às vezes não tem nada a ver, às vezes eu não tô triste, eu não tô com raiva. E vem uma história e eu vou anotando essa história. E tem nada a ver, nunca vi falar sobre isso. Só que grande parte, principalmente as poesias, os contos já é mais assim. Mas as minhas poesias costumam ter períodos. Sim, a gente tem nossas fases. Sim, acompanha. Quando eu escrevo também, vem aquela ideia assim. E eu gosto muito de escrever, às vezes, o que eu não vivo, tá? Às vezes tem gente que fala, mas você escreve, é o seu eu, né? As pessoas confundem o eu lírico com o nosso próprio eu. E eu gosto de estar em outros personagens. Eu gosto de viver outras histórias, outras vidas. Então, eu gosto de escrever histórias que não são sobre mim. Histórias reais, assim, problemas. Não é porque eu não... Né, é uma frase que eu gosto muito da Angela Davis. Por exemplo, já emendando aí a questão do racismo, ela fala, numa sociedade racista, não adianta você ser... Não é o suficiente você ser não racista. Você precisa ser antirracista. A gente precisa combater o racismo. Então, eu ouvi vocês, assim, eu não tenho uma propriedade de fala porque eu não sou negra, eu não vivenciei o que vocês vivenciaram. Mas eu acho que, igual a gente tem uns autores, Mia Couto, e muitos outros escritores que são brancos e eles falam sobre a negritude. Então, eu acho que a gente tem que ter uma sociedade que consiga falar muito mais sobre os assuntos. Então, eu mesmo, por exemplo, gosto de, em algumas crônicas, contos, falar sobre colocar personagens trans, assim, sabe? Uma particularidade minha. Sim. E eu acho que não é porque o problema não é meu, que eu não devo falar. Ou eu não possa discutir sobre o problema. Porque quanto mais pessoas falem sobre o problema, mais ele vai ser visualizado, mais ele vai ser visto. E as pessoas vão conseguir olhar, porque a literatura faz isso, eu me coloco no lugar do outro. É sobre ampliar. E quando você escreve, você conta uma angústia para outra pessoa ler e ali ela tem a opção. E agora uma pergunta, tem artista trans em Sinop? Tem. Tem vários artistas aqui. Mas aí depende acho que da área artística, talvez. Por exemplo, aqui, eu ia falar, é considerado artista que eles são amigos. Aqui, aliás, comentou do Culturar. Porque ele fala, tem aquela questão de maquiagem, enfim, não sei. Isso também é arte, sim, né? Realmente. A Naomi. A Naomi? Isso. Naomi. Naomi. Eu vi ela uma vez, muito linda. Ela é maravilhosa, uma preta linda, 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 linda. Não sei. E você conheceu ela? Não, pessoalmente não, só pelo Eu já Instagram. vi ela apresentando sobre, por isso que eu perguntei. E é importante a gente ter essa visão. Tem outros artistas, agora não me lembro o nome. Porque essa questão a gente falou da transexualidade também é outra coisa, assim.
que também deveria ser discutida. Que acaba trazendo muita angústia. Porque muito tabu. Porque eles não são muito inseridos na sociedade. Eu não me sinto segura de falar do tema. É um tema que eu fico, olha, caso cometer qualquer erro, eu me coloco à disposição a aprender porque eu não conheço. Eu também não. Eu não inclusive, sei. escrevi uma poesia, gente, pensa numa demora, porque eu não sabia se ali eu tava falando sobre o certo, sabe? Sem machucar. E É muito desconhecido ainda. Às vezes, e é essa questão. A gente... Igual você fez uma E será que pergunta você coloca muito boa sobre se a gente tem pra artistas. Porque eles já são muito difíceis serem inseridos no mercado de trabalho, então imagina eles serem inseridos na arte, porque a gente tem arte normalmente como algo secundário. As pessoas normalmente têm uma profissão e têm a arte ali como algo secundário, né? E então imagina para uma pessoa que é trans estar dentro da arte, principalmente em Sinop, né, gente, local aqui meio complexo. meio complicado o assunto. Nem vejo por isso, mas a nossa cidade é uma cidade muito pequena. Agora que está se interiorzão ainda. É interior, é uma cidade pequena, uma cidade que está se desenvolvendo. E igual a Kiara falou sobre os alunos dela. As crianças, a gente, o que é diferente... eu conheci alunos. A gente fica curioso. Sim. E você não sabe. Você não sabe, porque é novo. E você não sabe como lidar com isso. Mas traz aquela curiosidade. Só que é aquele medo, porque é um novo tema. E vamos no comentário que a nossa história continuou. Querem que eu leia o começo dela de novo? Sim. Vamos começar tudo de novo. Contaram um caso infeliz, mas que por sorte foi resolvido. Mas na escola tinha um amigo gordinho que todo mundo gostava dele e zoava sem intenção de ofender. Ele ria com a gente. Um dia, na diretoria, veio conversar com a gente. Disseram que a mãe dele veio dizer que ele chorava em casa por causa das zoações. Quando soube, fiquei arrasado. Não imaginava que ele se ofendesse com isso. Assim que soube, imediatamente fui conversar com ele. Disse, poxa, cara, a gente não sabia que você se ofendia com o que a gente dizia, me desculpa. Pode me dar um soco na cabeça, eu mereço, ofendi. O Pablo, nossa, super me identifico com esse negócio de viver histórias, kkkk. Jogava muito videogame quando eu era mais novo e viver outras histórias acho massa. Ela tava falando sobre as histórias aqui, o Pablo. Aí o Pablo perguntou o que deu com o menino Neuri. Aí ele continuou a cabeça para punição, mas ele não quis dar a punição, porque, claro, era ele um amigão. Todo mundo gostava dele, demais, mas infelizmente a gente não sabia do impacto das brincadeiras que faziam. E eu vejo muito isso, igual você falou do começo, sobre você sofreu racismo, só que passava. Isso é como a gente tem que discutir isso? É aquela coisa, muita gente às vezes é machista e não sabe. Eu descobri que mulheres são machistas. Cultural que isso claro. O que mais tem mulher machista. Muito. E racismo, quantas pessoas são racistas e às vezes elas não sabem que são racistas por conta da cultura. Meio que banalizou essas questões. Foi banalizado. Então a pessoa tem ali aquele comportamento culturalmente, porque a sociedade simplesmente permite que isso aconteça. E aí a gente consegue, e aí acontece que é normal, fica normal, fica banalizado. E aí quando uma pessoa, né, igual o caso do Neuri ali que ele fala, pra ele não sabia até então que se passava com um amigo dele. Às vezes a gente não sabe do preconceito. Ele existe na nossa fala, ele existe no nosso comportamento, só que não sabemos o tamanho do impacto do que falamos, da forma que agimos. E falar sobre os temas é importante principalmente para isso, para aprendermos. Sabe? Olha, pelo menos alguém veio e tentou me ensinar. Aí é a opção da pessoa, se ela vai aceitar ou não. Mas pelo menos dá a opção da pessoa aprender ali, de poder saber, olha, isso não me faz bem. E ver isso que as crianças hoje cada vez mais estão empenhadas. A nova geração. Tem alguma coisa que aconteceu entre alunos que você ficou... Uma ação assim específica que você ficou encantada, que falou, olha, que orgulho dessas crianças, com alunos dentro de sala de aula, alguma situação
que se fosse um tempo atrás teria sido diferente, só que pelo comportamento deles. Eu lembro quando eu trabalhei ali no centro educacional como estagiária, aluninhas indo na biblioteca juntas para escolher livro para levar para casa para ler, para depois discutir o assunto entre elas. Nossa. Sabe? Então, assim, é um avanço. Sem professor mandar, você é obrigado a ler aquilo ali, pronto. Sabe? Para discutir sobre. Realmente fazer naturalmente. Algo em específico, assim, nunca. Eu acho que até o momento eu não me recordo, né? Mas essa questão de aceitar o cabelo, que na minha época, meu Deus, um volume era feio. E realmente ter essa iniciativa. Outra curiosidade, a gente falou muito sobre implementar a escrita, sobre a leitura. As crianças, elas costumam escrever naturalmente? Você recebe de alunos, vocês recebem de alunos? Cartinha para professor. Eu garanto que professor que não recebeu uma bela numa cartinha de aluno, sim, eles inventam história. Eles têm uma mente tão brilhante que eu acho que eles nem sabem que eles têm essa mente tão brilhante. E vocês veem que é estimulado hoje a leitura, a escrita na escola? Para se tornarem escritores, estimulada? Responde. Ou eles são oprimidos? Que nem se a professora for uma Chiara, eles vão ser incentivados a escrever. Mas varia muito de professor para professor. Do método que o professor aplica com os alunos. Aquela coisa, se é uma coisa mais lúdica, se é uma metodologia ativa, como ele vai trabalhar com os alunos, né? Não só aquele ensino remoto. Só eu passo informação, Sim. E vocês só absorvem, Tem uma teoria chamada... e não coloquem em prática o conhecimento. Não é teoria, os alunos como caixas eletrônicos. O professor está lá só jogando. E o baú vai enchendo. E aí? Tem que ter retorno. Essa é a metodologia tradicional. E ainda é muito empregada, tá? A metodologia tradicional é muito. Tem um projeto aqui em Sinop, que é o projeto do Alunos Nota 10. Vocês conhecem ele, é de uma professora aqui da cidade. E ela... Maravilhosa! Que ela realmente implementou esse projeto durante a pandemia para incentivar os alunos a lerem e escrever. Então, eles pegaram o livro Quarto Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Muito bom. E eles escreviam as histórias. Eles criavam um livro. Hoje existe um Instagram, Diário de uma Turma Nota 10. Isso. E estimula os alunos. Essa professora criou um método que hoje a professora Jacinaila Ferreira, mãe da Maria Fernanda, maravilhosa, poeta, que aliás foi minha professora e que me incentivou a ser o que eu sou hoje, foi a mãe dela. Sim, a minha mãe é aquela pessoa que ela incentiva os alunos dela a escreverem realmente. E esse projeto dela foi implementado no método no Plano Educacional do Estado do Mato Grosso. Para ter noção do tamanho do projeto, ela implementou durante a pandemia esse projeto e ele foi implementado. Hoje está realmente para os professores do Mato Grosso inteiro implementarem também em sala de aula. Está no livro didático de língua portuguesa. Maravilhoso. E olha o nível. A educação clama para que os professores sejam mais humanos e entendam que o aluno produz. Ele tem que produzir, ele tem que ser autor das próprias vitórias, ele tem que conquistar. Só que o professor tem um papel muito fundamental nisso. E a gente conversar sobre isso aqui, até mesmo para os alunos que assistem e ficarem, olha... Legal. E alunos, cheguem nos professores e conversem. Conversem. Dê ideias também, né? Vou comentar pegar a emenda aqui. Como existe, assim, diferenças ainda
hoje em relação ao ensino particular e público. Muita diferença. E aí você perguntou, Maria Fernanda, se hoje dentro da educação a gente tem um incentivo aos alunos escreverem. Uhum. E a gente também tem que analisar a partir de onde a gente está tentando olhar isso. Porque na particular, por exemplo, eles com 3º ano de fundamental, eles já começam a escrever livros. As crianças lançam livros em algumas escolas particulares. Então, elas com 12 anos já têm um livrozinho. Então, 13, 14, né, eles têm um incentivo muito grande, tanto pela escola quanto pelos pais. E aí é uma coisa muito complicada a gente conversar sobre essas duas diferenças aí, escola uma pública, diversidade bem grande, particular e pública. A nossa conversa continua aqui, ó. Porque estamos em Aham. mais pessoas. Olha só, o Flávio continuou em outro tema. É tão enraizada historicamente que a pessoa usa diariamente. Um exemplo são as expressões racistas. Mulato, cabeça ruim. E não é porque a pessoa fala sorrindo que deixa de ser preconceito. A expressão mulato, ele é uma expressão racista. Eu não lembro certinho qual que é o significado, mas vem... Só jogar no Google. Joga no Google que você vai achar, você vai estudar. Não é uma expressão boa, eu sei que mulato é uma expressão que vem de um significado ruim. Aí o Neuri respondeu, às vezes, principalmente com os jovens, por ainda estar no momento inicial da vida deles, acabam fazendo coisas negativas para os outros, como eu fiz com meu amigo na história, sem saber, sem intenção. Vou começar a postar, eu vou ler. Por causa que aí fica atrasado nossos comentários. Postar, eu vou ler aqui. Todo mundo já sabe. Neuri respondeu agora. E por falta de comunicação, porque o jovem ainda não tem a moral da vida. Nem a gente que é adulto tem, né? As coisas não se resolvem. As pessoas guardam mágoa dentro dela e só piora a dor. Verdade, é sobre se expressar. Essas crianças estão se expressando, os professores estão dando espaço para eles se expressarem. Ou quando ele manda a cartinha para a professora fala: ai, obrigada, guarda a cartinha e joga no lixo. Eu tenho todas as que eu ganhei, eu tenho. Minha mãe guarda tudo. Eu guardo tudo. Nossa, eu tenho caixas e caixas e caixas em casa. Nossa, o melhor é o nosso desenho, né? Quando desenha a gente. Minha mãe tira foto quando desenha no quadro e guarda, ela tem uma pasta. Ela é maravilhosa. E é muito importante você ter professores e ter pessoas que falam sobre o tema e sentem. E sejam professores. Sentem com o seu aluno. E se você, mesmo sem ser professor, que tem o seu primo, o seu... Tem um adolescente perto uma criança, ali. tem como incentivar? Incentiva. Se você tem esse conhecimento, agora você já sabe. Olha, quem está aqui aprendeu muita coisa. Quem esteve nesse podcast. Descobriu muita coisa sobre negritude. Descobriu que existe um projeto para escritores 100% gratuito. Para poder se inscrever, escrever quem queira. Então, ter bora, um livro, pessoal. Ter o seu nome em um livro. Imagina você. Que incrível. Aprendemos mais sobre literatura negra. Aprendemos mais sobre a importância da escrita. Sobre a importância da leitura. Sobre a implementação disso na infância. Ver a visão de pessoas. Falamos sobre cabelo. E pensa... nós adquirimos muito conhecimento, só que o que nós fazemos com esse conhecimento que importa. Então, se você tem como ajudar alguém, ajude. Às vezes, mandar um link, igual a Kiara ficou em cima da Marlene para ela publicar o livro. Às vezes, isso faz muita diferença. Ajuda. Total, porque se não fosse a Kiara, eu não tinha participado e a história tinha ficado na cabeça. Os contos estariam ali. Olha só. Falamos de Jacinaila. Abraço aí, Jacinaila. Beijo, mãe. Esses dias, olha, a minha mãe, ela passa por muitos episódios racistas com alunos, acredita? Olha só. Esses dias, uma aluninha perguntou se eu levei o choque. Por causa do volume de cabelo. E direto minha mãe chega com essas pérolas. Nossa. E olha a importância de você falar sobre isso na sala de aula. Porque a criança vem de casa já doutrinada de que não... Que não é bonito o cabelo volumoso. Sim, eu lembro que uma vez um aluno perguntou pra minha mãe se ela precisava de uma caixa d'água pra lavar o cabelo. Porque era muito cabelo. Entra água aí?
Imagina uma criança. Eu tenho uma amiga que tem o crespo e ela escuta muito isso, Aham. gente. Tipo assim, naturalmente. Como que você faz pro cabelo, essa água chegar até a raiz? Aham, olha só, o Neuri. Exatamente isso aí. Ensine os jovens a se comunicar, vai dar bom, confia. O Pablo, muito massa. O Fábio, nossa, Jacinayla, as crianças reproduzem mesmo esses padrões racistas. Sim, reproduzem. E até ia comentar como é importante, né, os dias dos professores. O papel do professor, ele desconstruir, Aham, é ele importante trabalhar perceber isso. essas reflexões com os alunos. Porque muita coisa ruim vem lá de casa, vem de Sim. casa. A bagagem ali vem enorme. E imagina essa reprodução. E aí acontece ainda que muitos professores são julgados. Tipo, nossa, ó, o professor tá fazendo a cabeça do meu filho. Aham. O professor tá, Nossa. na verdade, desconstruindo uma coisa Que não é certo. que não é certa. E ainda é muitas vezes julgado, dependendo do que ele fala ali dentro da sala de aula. É verdade. Olha, Flávia, vamos aos poucos mudando isso, educando através das práticas antirracistas. Racistas. A Jacinayla, verdade. Eu vejo que a questão das tranças mesmo, igual a gente falou, o cabelo crespo, eu vejo que as tranças ainda é vista como Deixa eu te algo muito... perguntar. As tranças são vistas como algo muito... Pode perguntar. Como que você consegue lavar essas tranças? Aham, Isso aí não fede? Sim, muita Eu gente já ouvi pega e muito fala, isso. nossa, eu não gosto quando... Muitas pessoas falam, nossa, eu te acho muito mais bonita quando você tira a trança, eu acho aquilo lá muito feio. Eu fico... Queria fazer agora uma pergunta. Porque eu acho muito lindas as tranças. E eu queria, né, fazer as tranças. Mas eu já ouvi de uma pessoa negra que eu, enquanto branca, não poderia. Porque isso é uma apropriação cultural. E aí eu queria saber o que né, a opinião de vocês em relação a isso. Sinceramente, É errado eu, por exemplo, se eu quisesse usar não trança... acho. Gente, Isso eu pessoalmente. sou meio leiga eu fico, nisso. olha, eu quero muito incentivar o trabalho das trancistas, que são mulheres que já têm dificuldade de entrar no mercado de Elas são trabalho. vistas, elas não são vistas como cabeleireiras, porque eu e elas posso são- chamar de cabeleireiras, são. e elas são profissionais. Elas são profissionais, só que por conta dessa separação, eu vejo que às vezes o trabalho delas não flui tanto. Porque às vezes uma mulher quer fazer um penteado com tranças. E fica só com que- medo por ser Aham, branca. eu já vejo mais pelo Sim. lado da transista. Então, assim, de eu- estimular o trabalho dela e ficaria muito feliz dependendo da trança que coloque, que realmente... Eu Incentivar o já me trabalho. interessei em Porque, fazer. Eu assim, conversei já com uma transista, ela falou que eu não tinha problema nenhum eu fazer. Claro, ela tem que fazer o Mas eu trabalho já ouvi de dela. outras pessoas que se eu fizesse isso, não seria bom pra mim. A diferença é que pra você a trança vai ser completamente diferente. Igual, É. pro meu cabelo, é como se pertencesse ao meu ser. Eu fico dias com essas tranças. Elas encaixam, é fácil de fazer. A transista, ela desembaraça seu cabelo ali, ó. Papo Puff rapidinho. rapidinho, porque ela tá acostumada. O seu cabelo já vai durar menos tempo, Sim, você já tem uma questão. Mas aí já são questões realmente do seu próprio corpo. Então, Uma curiosidade, as tranças antigamente, elas eram para caminhos. Elas mostravam caminhos, então você pode ver essas que vão assim, eles desenhavam caminhos na cabeça para mostrar para os escravos para ir a certos pontos. É muito interessante. E hoje a trança é resistência, mas também é algo para embelezar, né? Então eu acredito que pode. e também lembra que as tranças eram usadas para guardar coisas. Então era colocado sementes dentro das tranças, porque elas são feitas, eram colocadas sementes. Aí onde eles chegavam, eles tiravam e plantavam, colhiam. Durante a época da exploração de ouro, também Guardavam foi ouros. usada para guardar ouro. Então, a trança, às vezes a pessoa vê só questão estética. E eu entendo porque existe todo esse enigma em cima da trança. Porque a trança, ela traz algo muito grande. Ela é identificada a sua tribo através do jeito No que era feito modo as de suas como a tranças. trança. Então, é muito importante porque é algo que conta a história inteira de alguém que as pessoas não querem saber a história. A pessoa só quer ir lá e pegar pra si e tá bom assim. Eu acho que quando você tem a consciência do que você está fazendo, é ainda mais
mais puro. Eu ia falar isso das tranças, eu aprendi aqui, ó, com o livro, ó. Muito ensinamento. Tem mais alguma coisa Olha só. O Flávio, vamos aos poucos mudando isso, educando através de práticas antirracistas. Aí a Ana Cláudia está aqui, falou que é legal. E o Pablo, apropriação cultural é um termo que está sendo usado errado, porque se fere a as pessoas que roubam uma coisa de uma cultura dizendo que é de si. Mas, poxa, usar uma trança, acho tão abusivo quem fala isso. Tipo, você tem que se sentir bem. Eu, por exemplo, não poderia usar calça jeans nesse exemplo, porque não sou proprietária da fábrica. Tipo isso. Tipo isso. Só que eu vejo que tem essa questão realmente cultural da pessoa entender um pouco mais do quão profundo é usar. Mas, olha, incentive o trabalho das trancistas. Sempre que você puder ir fazer, faça. Porque é abrir um mercado de trabalho aí que... não é explorado ainda. Porque eu tenho conhecimento sobre as tranças, sei a história por trás, e exatamente por essa questão misteriosa, enigmática, e por ter uma história por trás, que eu realmente acho muito bonito quem usa, e teria, sim, tem interesse aí em algum momento, quem sabe, fazer tranças no meu cabelo. Mas exatamente por Trancistas me patrocinem. Até porque, por mais que eu seja branca, né, os meus antepassados ancestrais foram negros, né? Então... E é importante a gente trazer esse feeling e falar indígenas sobre também, assuntos. tenho bisavó indígena. Todo brasileiro é uma mistura só, não tem como mistura falar de só muitas isso. Não tem mais comentários. Os comentários acabaram. Pessoal, a gente vai ter que estar finalizando agora. Vamos fazer o sorteio dos livros? Vamos fazer o sorteio bora. dos livros? Vamos. Quem está assistindo a live, vamos fazer com o pessoal da live? Perfeito. Nós temos quantos livros para sortear? Olha só. 1, 2, 3. Olha, vários. 4, 5. 5 livros. Eita. Vambora. 5 livros. Temos aqui, no meu celular tá aparecendo 6 Agora pessoas. tem 6. Olha, estão saindo, Então fecha estão perdendo os seis, livros. a 6. A 6. Então, gente, eu vou printar aqui quem está. Pessoal, dá um Manda oi, dá um oi Todo ali. mundo dá um oi. Todo mundo que tá ao vivo dá um oi que vai ganhar um livro. Agora. Que aí eu vou. Aí depois a gente conversa Entre em contato. pelo Instagram. Por onde que a gente entra em contato? Quem não tem Instagram, já manda o WhatsApp lá no... Manda o WhatsApp aí no chat, tá, pessoal? Não. Não, porque não... Não, espera. A bronca vem. A bronca vem. Melhor. Arroba do Olha, Instagram, mandem pessoal. o arroba do Instagram de vocês aqui nos comentários, que a gente vai entrar em contato com vocês. Porque fica no YouTube depois. Os primeiros 5 que mandarem vão receber o livro. Então, já mandem aí. A gente meio que conhece o pessoal, então... Tranquilo. Verdade. E se sobrar livro, vamos sortear no Instagram. Sim, Pra gente. gente abrir nossa conta. A gente vai abrir a nossa Eu conta. dou um pra doação. Ó! Ganhamos. Então, quando inaugurarmos o nosso Instagram, já terá Sorteio! da nossa Aê. primeira convidada. Marlene, para finalizar o nosso podcast de hoje, nosso primeiro podcast do Culturar, Iniciei. se agora você está falando com milhões de pessoas nesse momento, agora aqui, tipo, todos os seus aluninhos, imagine todos os seus alunos aqui, o que você falaria para eles agora? Para as crianças que você... A criança que você foi, o que você falaria para ela hoje? Troca de palavra. Eu aprendi muito em você sonha, você quer. Não. Deseje. Porque você desejando, eu acredito que é algo mais real. Você vai sentir, você vai desejar aquilo. Então, sonhe e deseje que você consegue. Você vai atrás. Você dá seu jeito. Vem uma onda, você pula. Vem um jacaré, você dribla. E vai. Só deseje. E sonhe, cara. Porque eu acho que a coisa mais linda que a gente tem é sonhar. E é isso.
É isso. Terminamos. Marlene, muito obrigada. Eu que agradeço. Fiquei imensamente grata pela visibilidade que vocês estão me dando. Muito agradecida mesmo. Agradecida a todos que estão assistindo a gente e a todos que vão vir assistir a gente futuramente. Agradecemos muito. Nós pedimos também para você que é artista e faz parte, que é artista, que está assistindo o nosso programa, entre em contato com a gente, que vai ser a maior honra e prazer a gente estar divulgando o projeto e o trabalho de vocês. Tá. Então, entre em contato. Vai ser um prazer gigantesco ter você aqui nessa mesa do Culturar. Lembrando que o nosso principal apoiador é pelo edital MT Criativo, que é a CECEL, pelo Estado do Mato Grosso. Então, muita gratidão. Muita gratidão pelo... gente, eu e esse microfone. Estou criando amizade com ele. Estamos extremamente gratos pela oportunidade de trazer artistas. Então, se você é um artista ou conhece alguém que queria muito que estivesse aqui num sábado à noite, estaremos mais que dispostos. Mandem as opiniões de vocês. Estamos aqui a primeira vez. Abertos. A minha opinião eu já deixei, tá? Eu quero ver. Deixe o feedback. Olha só. Pessoal, então curtam, segue a gente, segue o canal do Culturar, a página do Culturar, as nossas redes sociais, Maria Fernanda e Kiara Baco. A gente tá vendo uns sinaizinhos, assim, por isso que a gente às vezes acaba se perdendo na câmera, tá? Mas tá tudo tranquilo. Acompanhe também o Instagram da Marlene. Isso, como que está o seu arroba, Marlene? Tá Marlene Cosméticos. Marlene Cosméticos. Tem 2 S. Não então, tá cosméticos, tá cosméticos. Olha, então já procura, segue ela, como eu comentei durante o podcast. Ela traz resenhas de livros, ela traz muito conteúdo. Então, garanto que se você me seguir, você vai começar a ler. Dá aquela curiosidade, aquela aguçada. O meu Instagram é Maria Fernanda Ferreira L. Também vou estar comentando sobre o podcast, os artistas que vão vir, os bastidores aqui, como funciona. Vocês vão conseguir ver a Ana, o Vitor, que fazem toda a parte... nós somos uma equipe. Tudo por trás aqui, eles que estão criando. E agradecer a cada pessoa que assistiu. Se vocês quiserem mandar mensagem depois no privado para conversarmos, vamos longe. Eu fico muito feliz e muito, muito obrigada. Até o próximo. Pessoal, só lembrando, então, todos os sábados à noite, nesse mesmo horário, a partir das 7 horas da noite, a gente vai ter ao vivo o podcast Culturar. E todas quinta-feiras, às 8h35 da noite, na TV aberta, TV Cidade Verde, tá? Que é uma TV local aqui de Sinop. Então, a gente vai ter esses 2 momentos com o podcast Culturar. Não se esqueçam e sigam o canal, curtem a gente, compartilhem, divulguem com as pessoas e vamos fazer esse projeto crescer. Então, até uma próxima!